E aí, galera da família de terra, beleza? Ó, tô aqui com um gigante aqui, Fala aí, galera, Juliano. beleza? Cara, o capítulo de hoje vai estar muito massa. Juliano é meu amigo, né? Conhecido na internet. Consegui agora ele aqui na Chapada Diamantina. Meu brother aqui, ele é especialista, né, em punks, plantas alimentícias não convencionais. Para vocês que querem saúde, né, que ficar ainda mais espertos do que vocês são, eu vou estar falando com ele um pouquinho hoje, né, sobre as punks. O que que são as punks e como é que nós podemos reconhecer e começar a comer elas agora. É isso mesmo? É isso, vamos começar a falar um pouco sobre essas plantas aí que a gente acabou abandonando elas, né, perdendo contato com elas, e elas são a chave para a gente se reconectar com a natureza e ingerir um alimento orgânico e 100% natural, né? É isso aí. Vamos nessa. Então, galera, tô aqui com meu brother aqui, o Juliano. E aí, brother? Beleza? Juliano, você é da onde, irmão? Então, cara, eu moro em Maricá, no Rio de Janeiro, e lá eu moro num sítio, né? Então, durante o tempo que eu passei lá, eu sempre andava lá pela montanha, pela floresta lá, né? Eu sempre achava que tinha um monte de planta lá que eu poderia consumir, mas que eu não sabia as propriedades nutritivas e medicinais delas, né? E com o passar do tempo eu acabei fazendo alguns cursos online, né? Fui me aprofundando e fui descobrindo que eu podia realmente consumir diversas plantas que elas tinham suas propriedades. E com isso também foi confirmando muito os, as crenças populares, né, sobre as propriedades nutritivas e medicinais das plantas, né? E, bom, uma dessas plantas é uma das plantas que eu quero mostrar aqui para vocês, que aqui a gente está na casa de um amigo, grande amigo, né, que é o Pedro Mesa, que é um especialista em agricultura natural coreana, aqui na Chapada da Diamantina. E aqui ele tem um jardinzinho, né, que nasceram algumas plantas espontâneas aqui. É bem interessante para mostrar para vocês que essa questão das punk, ela não é só uma questão das plantas que são alimentícias, mas também das plantas que são medicinais, né? Então, suas propriedades nutritivas e medicinais como uma função, uma forma de autonomia, de a gente se libertar da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia ao mesmo tempo, né? Conhecendo as plantas que brotam do solo e conhecendo suas propriedades, né? Então aqui, por exemplo, tem alguns brotos de picão preto, né, que é uma planta que é muito comum, né? As pessoas conhecem ela como carrapicho também. Uhum. E muitas vezes a gente descarta ela, né, desconsidera ela ou simplesmente utiliza ela como medicina, né? Ela é Sim. muito utilizada para icterícia, quando as crianças nascem com a palma da mão amarela, o olho Ah, amarelo e tal, né? E ela é uma planta muito antioxidante, muito anti-inflamatória. Ela também é muito interessante para baixar a febre, né, como planta medicinal. Você faz um chá concentrado da folha dela, né? Pode colocar 2 colheres de sopa para uma xícara de chá. Isso já é um chá concentrado, né? Isso vai ajudar a baixar a febre dela. Mas além disso, quando eu lia, né, sobre os estudos dela e quando eu fui aprendendo sobre as punk, eu sabia que ela tinha suas propriedades e lá no livro mesmo está escrito que é necessário mais estudos sobre os compostos fitoquímicos da planta e uhum. tal, tudo mais, para garantir a segurança do consumo dela. Né? Mas aí depois, com o tempo, eu fui aprendendo a estudar sobre os antinutrientes que as plantas têm ou sua toxicidade, né? Uhum. Então, em diversos sites na internet você tem essa possibilidade de digitar o nome científico da planta e digitar toxicity, Uhum. né? E lá aparece todos os estudos científicos que já foram feitos sobre a planta, sobre a toxicidade dela. Sim. E o picão preto, por exemplo, você tem que consumir 50 quilos de picão preto para poder ter algum efeito tóxico, né? Então, tipo, é impossível você consumir essa quantidade para poder se intoxicar com ele. Então, é uma planta relativamente segura, muito segura para a gente poder consumir, né? Como é que chama esse lugar, cara? Desculpa aí, para verificar a toxicidade. No Google Acadêmico, você vai no Google, digitar acadêmico no Google, aí vai abrir uma ferramenta Google Acadêmico, aí você digita o nome científico da planta e do lado Toxicity, e aí vai aparecer todos os estudos científicos sobre a toxicidade da planta. No caso, o nome científico da planta, por isso é muito importante a gente saber o nome científico da planta, né? É Bidens alba ou Bidens pilosa. Né? São duas plantas que são muito próximas e têm propriedades muito semelhantes. E aí, para consumir ela, né? Porque tudo isso que eu falei são as propriedades medicinais dela, né? Mas agora, como alimento, ela tem muito nutriente, né? Vários nutrientes aqui disponíveis, assim como qualquer planta, né? E como ela tem uma toxicidade muito baixa, ela também é bastante interessante para consumir. E os brotos dela, nessa parte aqui que eu acabei de colher, aqui se a gente vê, ó, essa parte de cima dela aqui, esse broto, antes dela dar flor, né? Depois que ela dá flor, ela começa a ficar mais fibrosa, né? Então ela fica menos palatável, menos gostosa de se consumir. Quando você pega o broto dela aqui assim, ela está com menos fibra, né? Então é mais
gostoso de consumir ela na salada. Então picota ela assim, faz uma salada com ela, fica bastante interessante. Eu gosto de fazer a salada com ela com flor de malvavisco ou de hibisco, né, que fica bem gostoso também, dá uma mucilagem para ela. E aí você vai absorver aqui todas as propriedades medicinais dela, como um anti-inflamatório, vai eliminar radical livre, antioxidante, né? E também ela é muito interessante para diabetes. Ela ajuda a reduzir a absorção de açúcar do nosso sangue, né? Então, para quem tem diabetes, ela também é uma planta muito interessante, porque por mais que você consuma açúcares, ela vai impedir a absorção dos açúcares, né? Então, ela é muito interessante também nesse sentido. Eu utilizo muito tintura de picão preto com Melissa officinalis para tratar diabetes, né? Uma das tinturas que as pessoas que me procuram para poder tratar diabetes, elas tomam muito e conseguem regular a diabetes com muita eficácia, né? Então é uma planta bastante interessante também nesse sentido. E aqui a gente tem o picão branco, que é uma outra punk também. Ela também é comestível, não tem tantas propriedades medicinais quanto o picão preto, mas também é uma planta de sobrevivência, né? A gente encontra ela com uma relativa facilidade, né? Então é mais uma planta comestível também. E aqui a gente tem o peixinho da horta, né? Que é uma planta também bem famosa, né? Muita gente consome essa planta porque a fama dela é de empanar ela com ovo e fritar ela, né? Só que dessa forma você vai destruir um pouco das propriedades medicinais da planta, né? Passando ela no fogo, fritando ela e tudo mais. E não é o processo mais saudável para poder ingerir a planta, né? Quando a gente fala sobre as punk, a gente fala sobre ingerir as plantas da forma mais saudável possível, né? Então a gente não se machucar ingerindo o alimento, né? Então uma forma de consumir ela crua é fazer um patê com ela. Você pode fazer um leite vegetal e aí depois colocar um óleo vegetal, pode ser um óleo de abacate, um azeite, e aí bater no liquidificador esse leite vegetal com azeite e as folhas do peixinho da horta, e aí você faz um patê cru, né? E você pode colocar num canapé de abobrinha, né? Cortar a abobrinha crua e aí colocar ali aquela pastinha, enfim. Muito melhor do que você fazer ela frita, né? Com, enfim, cerveja, né? Que é o que as pessoas acabam achando que é punk, é isso, né? Punk é comer peixinho da horta frito, quando na verdade punk mesmo é você saber como utilizar as plantas da melhor forma, trazendo ali suas propriedades nutritivas e medicinais. Ela é uma planta muito pulmonar, ela ajuda muito a tratar o pulmão, a eliminar catarro e tudo mais, né? Então é uma planta também bastante medicinal nesse sentido, né? Então eu acho ela bem interessante de se utilizar assim com esse olhar, né? De preservar suas propriedades. Aqui a gente tem uma outra planta que não é comestível, mas é medicinal, chama erva de Santa Luzia, né? Ela é muito boa para conjuntivite, ela pode ser utilizada para fazer um chá com ela e depois você molha com algodão e passa no olho. Qualquer infecção no olho, qualquer problema no olho, você pode molhar o olho com o chá dela, que é bem interessante. E ali do lado a gente tem uma outra planta que chama erva de touro. Essa daqui que tá com essas florezinhas aqui, tá vendo? Essa daqui essa é Tridax procumbens, o nome científico dela. Ela também pode ser consumida como salada, não é muito gostosa, ela é meio áspera. Então isso também é muito interessante de se falar. Se vocês observarem aqui a textura do picão preto, é uma textura mais molenguinha, né? Mais tranquila de consumir. Ela não é tão áspera assim. Já aquela planta ali, por exemplo, ela é áspera, ela é seca na boca, né? Ela não é tão gostosa assim. Então a gente tem que observar também essas características que se chama organolépticas, né? Que é como aquela planta interage com os nossos sentidos, do nosso corpo, né? E dessa forma a gente consegue planejar a melhor forma de consumo da planta. Então algumas plantas a gente pode desidratar, outras plantas a gente pode transformar em patê, outras plantas a gente pode passar no limão, por exemplo, né? Picotar elas e colocar o limão, por exemplo, para poder tirar o amargo delas, né? Então tem diversas formas de a gente preparar a planta sem necessariamente passá-la no fogo, sem necessariamente torrar ela, ou quando seja necessário passá-la no fogo, passar com o mínimo de tempo possível para a gente gerar o mínimo de toxina e destruir o mínimo possível as propriedades nutritivas e medicinais da planta, né? Então é isso. Que massa, hein? Vamos dar uma olhada. Cara, e como é que você aprendeu isso daqui, Bran? O quê? Essas punk aqui, você entrou, você se mergulhou você sozinho, você pegou o livro e você entrou, sem medo a ser feliz. Como é que é? Por que você tem essa procura?
Cara, eu comecei estudando muito sobre cannabis medicinal, né? Então, quando eu comecei a estudar sobre a cannabis, esse mundo já foi me encantando, assim, né? Eu fui cada vez mais vendo a importância das plantas, a importância de conhecer o reino vegetal e tudo mais. Mas eu não tinha essa segurança, né? De utilizar as plantas, de consumir elas e tal. E conforme eu fui descobrindo essa forma de estudar a toxicidade das plantas e ver se elas tinham algum efeito pro estômago, intestino, rins e tudo mais, se elas sobrecarregavam algum órgão, ou se elas tinham alguma substância tóxica, né? Isso foi me dando mais segurança para eu poder utilizar as plantas. E aí, conforme eu fui conhecendo fitoterapeutas, pessoas que já trabalhavam com as plantas, né, até mesmo a cultura indígena, né, e tudo mais, isso tudo foi cada vez mais me dando mais segurança e mais propriedade para poder é, ensinar para as pessoas sobre esse assunto, né? Primeiro eu apliquei em mim mesmo, né, utilizando as plantas como um alimento e como um remédio no meu corpo. Depois de ter visto esse efeito em mim mesmo, eu fui Que massa. tendo mais segurança para poder passar para as pessoas. Aí eu Que- comecei a trabalhar vendendo tintura, fazendo muda, montando jardim na casa das pessoas, dando curso online, fazendo receita. Tu tem um curso online, né, Tenho mano? curso Como online é que eu que faço para as pessoas que estão interessadas aí aprender pode mais? chegar no meu Instagram, juliano.jardins. Lá no link da minha bio tem um link para poder acessar um curso online meu, ou pode me chamar no inbox. E também tem o canal no YouTube, se chama Jardins Comestíveis Não Convencionais. Nesse canal também tem bastante informação ali, onde eu compartilho sobre as punk e tal. Tem um vídeo sobre a Ora Pronobis, que deve estar com quase 200 mil visualizações. Acho que é um dos vídeos mais esclarecedores sobre as espécies de Ora Pronobis do YouTube. Que massa. Né? Tem bastante comentário lá nesse sentido, assim, a galera falando que é o melhor vídeo do YouTube sobre Ora Pronobis. Então é isso. É uma busca, assim, eterna, né? A gente sempre vai estar aprendendo sobre as plantas. Acho que cada vez mais a gente descobre novas coisas, né? Eu até vim aqui para poder mostrar uma coisa para vocês que eu acho bem interessante. Aqui a gente tem esse capim santo, né? Capim limão, né? E pouca gente sabe, mas essa parte aqui de dentro dele, né? De dentro do capim é comestível. Então você poderia cortar aqui assim, e esse broto aqui, toda essa parte de broto aqui, você pode picotar ela e usar ela como tempero, por exemplo, na comida, né? Porque ela é menos fibrosa, né? Claro. A parte de dentro aqui é menos fibrosa, então tá mais disponível os nutrientes, né? Em vários capins tem essa característica, né? Da parte de dentro ali você conseguir absorver melhor os nutrientes, né? Então é isso, acho que o olhar para as punk é um olhar sobre ressignificar muitas coisas que muitas vezes a gente vê como descartável, como não sendo alimento, e entender a potencialidade daquilo de ser aproveitado, né? Então eu vejo, não é que uma planta é punk, né? Mas eu vejo esse acrônimo como uma forma de olhar a natureza e ver, né, o aspecto punk e muitas vezes plantas que não são necessariamente punk. Por exemplo, bananeira pode ser vista como uma punk, porque muita gente não sabe que a banana verde pode ser consumida, que o coração da bananeira pode ser consumido, que a bananeira tem palmito dentro dela, né? Então é um olhar sobre a planta, né? Eu vejo Claro. muito isso assim, né? E punk é plantas alimentícias Não não convencionais. convencionais, Ó, o pessoal usa esse chá de margaridão para malária, por exemplo. Uhum, Em alguns lugares, né? Não vou passar a fórmula aí porque eu não conheço. Eu usei uma vez ele, né? uhum. Eu já fiz chá dele também, né? Esse daí é uma punk massa também. Sim. Dizem que ela é muito boa para tratar o estômago, né? Ela tem um gosto bastante amargo, assim, Muito né? amargo. Pro fígado também. Margaridão. Esse aqui. E vamos dar uma olhada aqui na agroflorestinha aqui do Pedro, dar uma olhada mais em algumas plantas aqui, só para mostrar para vocês um pouco. Bom, a mandioca, né? Pouca gente sabe, mas a folha tem receitas comestíveis, né? Só que você passa por um processo muito grande para poder tirar as toxinas, né? Muito tempo cozinhando. Maniçoba. Fica 3 dias, né? Cozinhando a folha e eliminando toxina dela, né? Então é isso, saber a forma de preparar cada planta, né? E como eliminar as toxinas de cada parte delas, né? Aqui a gente tem uma cucurbitácea, né? Deve ser abóbora. E as cucurbitáceas, a maior parte delas, esse broto aqui, ele é comestível, né? A gente chama isso aqui de grelo, né? Onde a planta olha para o mundo aqui assim, né? E
os frutos dela verdes também, né? A folha dela também é comestível, né? Da abóbora também, pode ser picotada. Até essas folhas mais velhas aqui também podem ser utilizadas, né? Essas brotações jovens aqui são mais gostosas, né? Se juntar várias delas fica bem gostoso. E a flor também, né? A flor dela dá um gosto delicioso na comida e tal. Então é bem interessante de utilizar. Existe bastante comércio sobre a flor macho, né? Sim, sim. Da abóbora. Aqui, por exemplo, a gente tem uma planta que tem as flores comestíveis, né? Que é o cosmos. E isso é muito interessante também, né? De a gente mudar o nosso olhar sobre o que é comida, né? Olhar para uma flor e ver comida em uma flor, né? É uma forma de ressignificar o que é alimento para a gente, né? Eu acho isso é uma mudança sutil no nosso prato, mas que muda a nossa consciência, o nosso olhar sobre a natureza, sobre o que pode ser consumido, né? E as flores guardam muitas propriedades medicinais, não necessariamente são muito nutritivas, mas elas muitas vezes guardam muitas propriedades medicinais porque elas são estruturas de proteção da parte de dentro da flor, né? Então ali elas têm antioxidantes, anti-inflamatórios e tal, né? Muitas vezes. E antivirais, antifúngicos. Então é bem interessante olhar para as plantas com esse olhar. E esse aqui também, né? Ah, sim, isso aqui é o pincel de estudante. Dizem que alguns estudos dizem que ele tem substâncias que são cancerígenas, né? Então não pode consumir em grande quantidade essa planta aqui, mas ela pode ser também utilizada para vitiligo, para pessoas que estão com problemas de pele. Então isso também é muito interessante. Muitas vezes as plantas que têm propriedades tóxicas, quando utilizadas internamente, utilizadas de forma tópica, ou seja, externamente, elas não têm essas propriedades tóxicas e cancerígenas e tudo mais. Essa daqui é a serralha brava? É a mesma? É a não? serralha brava. É a mesma? Sim. A folha não come, a folha. Pode consumir, mas em pequena quantidade, porque ela tem essa substância tóxica que pode causar câncer nos rins e tudo mais, se você acumular ela, né, em grande concentração. A nível de pele, desculpa, Juliano, como é que é o Pode uso? fazer a tintura ou o chá dela, né, e aí passar na pele, que ela vai ajudar a recompor a pigmentação da pele. E tomar o chá dela também, mas em pequena concentração e por um período de tempo curto. Não pode ficar tomando muito tempo para não acumular a toxina dela, porque pode acabar causando câncer. Aqui a gente tem outra planta, que é a tapoeraba. A gente não consome ela muito em salada, né? Eu não costumo consumir ela em salada, eu gosto mais de utilizar ela em suco. Então isso também, né? De utilizar as plantas de certas formas. Então utilizar ela no suco verde fica bastante interessante, principalmente essa brotação dela aqui, né? Ela não necessariamente vai ser uma planta extremamente nutritiva ou com muita propriedade medicinal, mas ela vai trazer, eu acho, uma informação assim de uma planta muito resistente, de uma planta que está sempre brotando, encostando no solo ali, produzindo raízes, né? Então é uma planta muito selvagem ali, que guarda toda a sua rusticidade ali, sua conexão com a natureza. E isso traz pra gente uma informação assim, né, muito importante de resistência, de se conectar com a terra e tudo mais, né? Eu acho que é isso que eu sinto quando eu consumo ela. Cara, você acha que esse daqui muda o pensamento da pessoa? Muda demais, cara, porque quando a planta entra em você, ela traz toda a informação dela, né, cara? E ali é uma reconexão, eu acho, assim, né? Tipo, seu intestino, seus micro-organismos ali dentro de você vão se entender com a planta e mudar, né, cara? Seu olhar. Seu pensamento, seu olhar sobre a natureza, Pode crer. tudo, né? Você vai meio que se transformando a planta em algum nível, né? Eu sinto isso. Cara, e como é hoje em dia a sua alimentação, Juliano? Tipo assim, você se alimenta muito das punk de vez em quando? Sim, então, isso é bastante interessante, né? Lá em casa eu não tenho um cultivo tão grande assim, mas por elas serem plantas que são muito resilientes e que produzem muito fácil, né? Eu consigo ter colheitas constantes, né? Então eu tô colhendo constantemente comida sem ter um trabalho muito grande, né? E isso é muito digno, né, para um agricultor, porque o agricultor muitas vezes trabalha muito para produzir pouco, né? Então, quando você tem esse conhecimento sobre essas plantas que guardaram toda a sua rusticidade, sua capacidade de produzir e de se conectar com o solo, né, você consegue produzir tendo menos esforço. E além disso, trazendo um alimento mais rico, mais nutritivo, que vai te satisfazer mais, né? Então, eu tenho consumido bastante elas diariamente, né, principalmente suco verde, né? Faço muito suco verde com as punk, que tem mudado minha vida, assim, tem realmente mudado muito o meu entendimento sobre o que é alimentação, sobre o que é vitalidade, sobre o que é ser saudável, sabe?
É uma mudança mesmo. E eu vejo muito que as pessoas se apegam à questão das hortaliças punk e esquecem das frutíferas punk, né? Que são frutas que muitas vezes a gente não se contactou com elas, né? Não tem contato com elas, elas não têm valor comercial, mas elas têm uma importância infinita e muito grande na nossa alimentação, na nossa saúde, nas suas propriedades nutritivas e medicinais, né? E que eu acho que é um resgate que a gente tem que fazer de preservar a nossa biodiversidade, de preservar também essas frutas que alimentam os pássaros, os animais, que vão ajudar na restauração do ecossistema e tudo mais, né? Então, se reconectar com as plantas, não no sentido só das hortaliças, mas também das frutíferas, das flores, das raízes, né, das partes comestíveis das plantas que muitas vezes a gente não nem sabe, como por exemplo algumas plantas têm seivas comestíveis, né? Enfim, é isso. Eu quero andar aqui um pouquinho para mostrar para vocês mais algumas plantas aqui na agrofloresta do Pedro. Isso aqui é agrofloresta linda, hein? Tá lindo, né, cara? Tá linda, velho. Que coisa. Isso daqui é uma peça de arte, ó. Então aqui, por exemplo, tem Amaranto. uma outra planta que chama amaranto, exatamente. E o amaranto, ela é uma planta super nutritiva, né, mas ela já causou a morte de caprinos e bovinos, porque em solos onde ela está muito adubada, ela acumula nitratos e nitritos. E isso pode acabar causando uma sobrecarga dos rins e acabar matando os animais. Então, caprinos e bovinos já morreram por ter consumido demais o amaranto que estava em um solo muito fértil. É claro que a gente não vai consumir igual esses caprinos e bovinos consumiram o amaranto em grande quantidade e com alta quantidade de nitratos e nitritos. Mas ingerir ela em uma quantidade moderada pode ser bastante interessante. Ela é uma prima do espinafre, né, da família do espinafre. Então, consumir ela cozida, né, mas só dar um susto nela assim, cozinhar ela um pouco e não consumir ela com muita frequência, né? Utilizá-la uma vez por semana, 2 vezes por semana no máximo. E aquela vermelha, qual tem diferença? Existem várias espécies de amaranto, né? Tem amarantos espinosos, amaranto deflexos, tem vários amarantos, né? Mas todos eles têm as folhas comestíveis e propriedades muito parecidas e semelhantes, né? Eu queria mostrar para vocês uma outra plantinha foi a primeira planta que eu trouxe aqui para casa do Pedro, né? Logo que eu cheguei aqui, a primeira coisa que o Pedro perguntou foi assim: "O que você quer fazer?" Eu falei: "Cara, eu quero plantar beldroega." Que foi a planta que eu trouxe, é uma planta que eu mais consumo, né? Aí a gente plantou ela perto dos pés das alfazemas, porque ela vai cobrir o solo e vai ajudar a trazer mais micro-organismos para o solo, mais riqueza de micro-organismos. As raízes dela são muito finas, né? Então são raízes que estão ali ajudando a segurar a matéria orgânica no solo, porque quando chove não consegue lixiviar com tanta facilidade. E como ela tem um sistema radicular muito grande, ela traz muito micro-organismo para ali, né? Através dos exudatos que ela solta, né? Então isso vai trazer muito mais riqueza para o solo. E além disso, ela é uma planta muito rica em ômega 3 e é muito anti-inflamatória, antioxidante, né? No caso, essa planta aqui é a Portulaca oleracea, mas a gente tem também a Portulaca umbratícula, que foi a planta que eu trouxe aqui para casa do Pedro. Essa daqui é mais comum da gente encontrar nas beiras de calçadas. A Portulaca umbratícula é um pouco mais rara. Essa daqui ela é um pouco mais ácida e a Portulaca umbratícula é um pouco mais salgada. E as duas são muito boas para poder fazer em receitas, em suco verde, em saladas, né? O ômega 3 é um óleo essencial muito importante para a gente consumir. Ômega 3. A gente consome muito ômega 6, que é o que tem na soja, na canola e no milho. E esse desbalanceamento entre os ômegas no nosso organismo, né? Porque antigamente a gente consumia muito mais ômega 3 e menos ômega 6. E hoje a gente consome mais ômega 6. E o ômega 6 ele é pró-inflamatório e o ômega 3 é anti-inflamatório. Olha aí. Então por isso que a gente tem muita inflamação na nossa sociedade, muita diabetes, né? Muito processo inflamatório no nosso organismo. Essas propagandas de peixe, sardinha, atum, que fala ômega 3, esse mesmo ômega 3? Essa planta aqui, ela tem mais ômega 3 do que a sardinha, mais ômega 3 do que o salmão, mais ômega 3 do que qualquer outra fonte que já foi estudada hoje em dia. Caramba! E ela não é divulgada, mas no Japão, por exemplo, se fazem cápsulas dela. Né? Você desidrata ela e se fazem cápsulas dela, é super caro as cápsulas dela que são vendidas, justamente porque ela tem uma alta quantidade de ômega 3 e é super anti-inflamatória, antioxidante, tem carotenoides e uma série de propriedades ali que são super
produtoras de longevidade, né? Ajuda a pessoa a ter mais longevidade, a tratar qualquer problema de saúde. É uma planta maravilhosa. E produz muito fácil, né? Se você colocar ela só estacar ela no solo, ela já começa a produzir raiz, faz aquela cobertura superficial. As flores dela atraem muitos polinizadores, né? Então ela vai ajudar ali a produtividade da sua horta como um todo. E além disso é um ótimo alimento, né? Se vocês verem ela até meio brilhosa assim, de tantos sais que ela tem, né? Sim. Você vê que ela tem uma alta concentração de sais, Sim, né? sim. E o próprio aspecto salgadinho dela, né, já te lembra isso também. Pode crer, é verdade. Então é isso, né? Conhecer a rusticidade das plantas, conhecer as propriedades nutritivas e medicinais delas. A gente tem um universo de plantas pra gente desvendar e conhecer, né? Aqui a gente também tem a moringa, por exemplo, né, que Pedro plantou bastante aqui. É uma planta muito nutritiva e muito medicinal também muito utilizada para tratar diabetes, né, antioxidante, anti-inflamatória. Ela até foi proibida os produtos à base de moringa por conta das propagandas que se fazia, das promessas que se faziam, né, com o produto da moringa, né, por tratar diabetes e tal, tudo mais. E aí a Anvisa proibiu, não por questão de não tratar, mas porque eles alegaram que não tinham estudos científicos suficientes ainda para poder garantir, né, que as pessoas fizessem esse tipo de propaganda. Entendi. Mas ela realmente trata, né, diabetes. Claro que a Anvisa ali tem seu conflito de interesses escusos, né, de representação de indústria farmacêutica e tudo mais, né? E a gente sabe que eles lucram muito, né, com diabetes e tudo mais. Então é uma planta assim muito interessante. Ela tem mais cálcio do que o leite, mais fósforo do que banana, mais potássio do que banana, mais vitamina C do que laranja, mais ferro do que feijão e do que carne, né? E é uma planta bastante interessante também para poder colocar em suco verde, em saladas, né? E prefiro utilizar ela desidratada, porque o sabor dela é um pouco pungente. Correto. Então quando você desidrata ela, o sabor dela diminui um pouco, né? Nós usávamos ela para limpar a água. Sim, a semente dela é utilizada para limpar a água na África, em vários locais, né? Você macera a semente dela, joga no poço, puxa todos os metais pesados ali, todos os vírus e tal, tudo mais, tudo aquilo ali se concentra nessa semente, nesse pó da semente dela, né? Então é isso, né, cara? Tem muita planta, muita propriedade, muita parte comestível diferente. E é um conhecimento infinito, né, cara? Eu sinto assim que a gente vai ser eternos aprendizes, né, ao estudar sobre o solo, sobre a natureza. E eu acho que uma outra informação muito interessante sobre as punk também é que você aprende a ler o que o solo está te dizendo quando você começa a estudar sobre as punk, porque determinadas plantas aparecem em determinados solos com determinadas características de compactação, de falta de nutrientes, de acidez do solo. Então você passa a olhar para o solo e dizer: esse solo está ácido, esse solo está compactado, esse solo está bem nutrido. Cara, não será também que nós evolui, segundo o solo evolui também? Você não acha que a gente corre risco de fazer monocultivo de punk, porque a gente está acostumado a um sabor? Porque de certa forma a alface foi punk em algum momento também, né? A gente hoje em dia até olha para a alface meio que uma plantinha meio fraca às vezes, né? Sem, né? Precisa de água, etc. Sim. Como você sente essa conexão da planta e a evolução da pessoa com a planta? Você já passou por alguma experiência assim? Sim, com certeza. Por exemplo, quando a gente está falando da beldroega, né? É uma planta cosmopolita. Ela surge em todos os lugares do mundo. As sementes dela são muito consumidas pelos pássaros, né? Então os pássaros vão cagando ela em tudo quanto é lugar e você tem uma planta que ela evolui em tudo quanto é tipo de ambiente, tudo quanto é tipo de clima, né? Diferente, por exemplo, do alface, que é uma planta que a semente dela é de propagação diferente, né? E como ela está sendo cultivada fora da sua região de origem, ela acaba ficando mais fraca, tendo mais deficiência, mais facilidade de morrer e tudo mais, né? Então acho que isso muitas vezes a gente pode perverter a planta, né? Tirar dela a sua capacidade, ou a gente pode ajudar ela, expondo ela a diversos riscos, não mimando ela demais, não colocando água demais para ela, nutriente demais para ela, deixando ela se virar ali, se conectando com os fungos, com os micro-organismos e tendo a sua própria capacidade ali, né? É como se fosse seu avatar com raízes. Exatamente. Né? Você está replicando ela como você quer ser também. Isso. E depois você vai ingerir aquilo ali, então você vai absorver essa informação, louco, né? Hein, velho? Se você está cultivando uma planta com agrotóxico, com fertilizante químico, com gotejamento, uma planta que não passa por nenhuma dificuldade, não passa por sol, não tem um inseto que morde ela, não tem nada que ela tem que se proteger,
naturalmente ela vai se tornar uma planta totalmente mimada, fraca, e você vai se tornar uma pessoa fraca e mimada e sem capacidade de se defender de nenhum vírus, de nenhuma bactéria, de nada, entendeu? Agora, se você expõe a planta à dificuldade, ela vai ter que se virar contra o ataque de animal, contra o ataque de vírus, contra o ataque de bactéria, contra a chuva, contra o sol, contra a seca, contra a água, né? E essa informação vai entrar em você. Por isso o papo da tapoeraba, né? A tapoeraba, ela foi uma planta que ela não foi mimada em nenhum momento, então ela te traz ali essa informação de rusticidade, capacidade de resistir a qualquer adversidade, que é o que a gente precisa, né? Cara, e o que a gente perdeu. Alguém da Anvisa talvez tá olhando esse vídeo também. Não, como é que nós faz? Porque eu acho que nós tem que conciliar todo mundo, né? Vamos começar a trabalhar com eles também. O que você recomendaria, assim, a nível de papo científico, acadêmico? Como é que nós introduz essas plantas aqui, por exemplo, para o que está acontecendo hoje em dia, né? Com essa pandemia, tudo mais, né? A gente acha que é só através de vacinas, né? Você acha que nós pode introduzir esse daqui na alimentação brasileira, nas escolas, para aumentar a imunidade? Como é que nós faz? Cara, eu vejo assim que a nossa origem é dessas plantas, né? Assim, o Brasil, quando teve guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, pouquíssimas pessoas morreram de fome, porque aqui a gente tem uma diversidade de alimentos muito grande, né? As pessoas que moram na roça e moram em locais isolados, elas têm esse conhecimento, só que elas foram perdendo cada vez mais, conforme foi chegando no supermercado, arroz, feijão e toda essa facilidade de comida industrializada, né? A gente perdeu o contato com essas plantas. Mas eu acredito muito que a gente tem essa capacidade de resgatar esse conhecimento, de revalorizar elas, né? De reinserir elas na alimentação escolar, na alimentação das crianças que estão desnutridas ou que muitas vezes vivem, né, em locais onde tem pouca oferta de alimento, mas que falta esse conhecimento para que elas possam ver outras coisas como alimento e possam começar a cultivar elas e ver ali, né, essa capacidade de produzir uma coisa realmente nutritiva e medicinal que vai poder proteger elas e gerar uma vida saudável para essas pessoas, né? Cara, ia ser muito legal a gente chamar alguma escola, né, para a gente, de forma muito, né, consciente, né, com bastante pesquisa, para a gente começar a colocar algumas coisinhas a mais, né, no prato da alimentação, só o arroz e feijão, né, talvez uma bedroga no meio. Sim, com certeza, é essa a questão, né? Não necessariamente excluir o que está de errado, mas inserir as melhores coisas, correto. inserindo melhores coisas até o momento que você vai esquecer tudo aquilo de ruim que você consumia, né? Bem devagar. Acho que é bem essa a proposta mesmo. Que massa. Essa aqui é isso aí é quebra-pedra, Quebra-pedra. né? Muito boa para os rins, né? Tem várias espécies de quebra-pedra, né? Sim. Boa parte delas tem as mesmas propriedades, né? De ser plantas que ajudam em deficiência dos rins, em acúmulo de toxinas, né? Inclusive o oxalato, né? Que é uma das substâncias que a gente encontra na Espanha que causa pedra nos rins, mas isso também é causado por uma desbiose, ou seja, por uma falta da nossa biota intestinal saudável, né? Claro. E as punk vão trazer pra gente essa biota intestinal muito seriamente, porque elas estão ali em contato com o solo o tempo inteiro, sendo colonizada por todos esses micro-organismos. Então o que a gente come não é só o alimento que está aqui, não é só a propriedade medicinal que está aqui, mas o tipo de microbiologia que isso aqui vai gerar no meu intestino, que eu vou me alimentar dessa microbiologia, né? Sim. Então e aí de novo, quando a gente cultiva plantas esterilizadas em local onde tem fertilizantes químicos e agrotóxicos, a gente tem uma baixa quantidade de vida no solo, então a gente não tem essa colonização do nosso intestino, e aí é como se a gente comesse um alimento morto, né? Um alimento que não vai gerar vida. Velho, tipo assim, a potencial real, né, dessa questão da fome, mais do que a fome é a desnutrição para mim. Sim. Do potencial arbóreo punk, né? Por exemplo, uma moringa, quantos quilos produz uma moringa? Pra sempre. Velho, e você vai podando e parece que ela vai querendo sempre dar mais, né? A leucena, por exemplo, lá no México, Oaxaca, né? É chamado de guarre, né? Guarre é a leucena. Então, a leucena é comestível também. Sim. E leucena é praga, né? Que se chama praga, né? Aqui a gente chama de praga. Velho, é muita comida. Então, tipo assim, o potencial alimentício é bem maior, né? Uma árvore dessa dando folha é muito mais do que um monte de alface, né? Só e tal. Sim. Não, e também a resiliência do sistema, né? Porque você vai estar produzindo ali sem ter que comprar semente, sem ter que renovar todo o sistema de novo, plantar tudo de novo, sem ter todo esse trabalho, né? Por exemplo, a Ora Pronobis, você coloca aquelas estaquinhas lá, cara, você tem comida para sempre. É isso que eu estava falando aqui, sabe, no início. Eu hoje não tenho tanto trabalho e gero muita comida porque eu fiz um trabalho, sei lá, de 1 ano, 2 anos, que vai me gerar comida para sempre, sabe? Por mais de 30, 40 anos. Por que os governos não ensinam isso? Por que porque nós não somos educados? Eles não querem que a gente tenha resiliência, eles não querem que a gente tenha autonomia, eles não querem que a gente seja liberto da indústria farmacêutica e da indústria alimentícia, eles querem que a gente continue comendo fandangos, biscoitinho,
todinho e fique dependente de vacininha e de anticorpos artificiais que eles produzem em laboratórios e não dos anticorpos reais que as plantas têm que produzir quando elas estão em contato com a natureza e que é o que realmente fortalece o nosso organismo, né? Isso Acho que mesmo. eu acredito muito nisso. Cara, a eu gente acho. se reconectar com as plantas, se reconectar com a natureza e reabsorver esse potencial que a natureza tem da resiliência de, né, resistir realmente às adversidades e ser saudável, né, no seu maior potencial. Juliano, você tem seu canal de YouTube, né? Sim. Tem seu Instagram, eu vou deixar gravado aqui. Brother, obrigado aí Tamo pelo seu junto, tempo. irmão. Né? Tamo Nós junto. estamos aqui, eu estou ocupando o tempo aqui dos amigos aqui também. Cara, aqui, eu particularmente, assim, já venho nessa pesquisa das punk já há algum tempo. E eu acredito, assim, que esse daqui, né? Esse daqui é o presente, tá? Isso daqui não é nem o futuro. A saúde humana é o normal, tá bom? Tem pessoas que venderam para nós, que estão vendendo ainda, a doença. Da doença não é natural no sistema desse aqui, a doença não é natural. E quando ela acontece por razões muito específicas. Falta de nutriente, falta de água, monocultura, excesso de uma coisa e falta de balanço. Essa aula de hoje aqui, que eu estou passando para vocês, é uma coisa muito libertadora, sabe? Entenda ela como algo que pode mudar totalmente seu sistema de crenças, de pensamento. Quando você só come uma coisa, duas coisas, e coisas que não estão no seu lugar, que você não é de sua origem, a sua conexão com a terra é bem fraca. Então como é que você vai defender alguma coisa que você não é, né? Que você não conhece? Estou muito emocionado, estou muito feliz. Esse daqui eu adoro, eu estou aqui na Chapada Diamantina agora. Esse aqui é um encontro semanal entre vizinhos, um ensinando o outro, né? Eu acredito nisso, eu acredito muito nisso. É um privilégio estar aqui com eles e espero estar compartilhando mais com o Juliano, né? E é isso aí, galera. Vamos nessa.